A paz de Deus, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estou mais uma vez aqui no canal do YouTube. Sou o irmão Lorival aqui da Comunidade Cristã no Brasil. Ministério esse conhecido como Nova CCB. O meu intuito aqui é levar a mensagem, falar de Jesus Cristo, falar um pouquinho da comunidade, convidar você, meu irmão, minha irmã, que porventura esteja afastado de alguma reunião cristã. Você é importante para nós. Você que não está pertencendo a um ministério, venha conhecer o ministério da comunidade. Se você sentir alegria, venha fazer parte junto conosco, servir a Deus. Você, meu irmão, minha irmã, foi um escolhido. O ministério não te escolheu. O ministério está aí para anunciar as boas novas, falar de Jesus. A aliança que nós fazemos, irmão, não é em si com o ministério, é sim com Cristo. O que nós não podemos é sair da fé em Cristo. A salvação está escrito que é mediante a fé, é um dom, é uma dádiva, é um presente dado por Deus pela misericórdia de ter enviado seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. A gente não é salvo pelo ministério, a gente não é salvo em nome de um ministério, de uma denominação, mas a denominação é importante para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado da vida cristã. Mas às vezes acontece de você ter saído de repente, irmão, você possa sentir bem no nosso meio, você possa se encontrar com Cristo novamente em nossas reuniões cristãs. Meus irmãos, queria deixar uma mensagem da palavra de Deus. Essa mensagem está até aqui, ó, Jeremias 33, versículo 3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias, é um versículo, mas o que você vai falar no versículo, irmão? Jeremias é um homem de Deus, um profeta de Deus, e como muitos também, esteve aprisionado num cativeiro, né? Esteve impossibilitado de estar no lugar onde ele vivia, vamos dizer, onde era suas terras, o seu lar, e estava em um lugar onde não era seu ambiente, mas o Deus que está em nós, que estava nele, onde estava Jeremias? Está o nosso Deus. E no dia a dia, quando ele se preparava para enfrentar diversos desafios, porque numa situação que ele vivia, as dificuldades podiam deixar ele inseguro. Mas não, irmão. Ele mantinha a fé no Deus que ele serve. E você, meu irmão? Quando vê as dificuldades, quando vê as coisas não dão certo, os desafios dessa vida parece que quer te vencer, você deixa de crer no seu Deus? Irmão, não fique ansioso, irmão. E através dessa mensagem, Deus diz a você, Deus fala, clama a mim, e eu responderei e anunciei-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Sim, ele falou para Jeremias, ele fala para nós, irmão. Essa passagem está nas escrituras, dita por Deus ao profeta Jeremias, durante aquele tempo que ele esteve de cativeiro na Babilônia. Deus garantiu a Jeremias que ele, se buscasse sinceramente por meio da oração, receberia a resposta e se invocasse genuinamente a Deus. A busca da oração, irmão, se você quer resposta às coisas da sua vida, é através da oração. Ele disse para Jeremias, mas serve para nós também, igreja, nos dias de hoje. Quem sabe você esteja aprisionado, quem sabe a situação não é a mesma, mas você se sente encurralado, preso por circunstâncias dessa vida, mas a solução está na oração, a solução está em Deus, a resposta está em Deus, é Ele que prevê o futuro, é Ele que sabe o que vai acontecer, Ele sabe da sua vida. A verdadeira revelação provém de Deus. Alguns falam que não existe revelação, mas se Deus quer revelar a algum dos seus, Ele revela, irmão.
Ninguém pode limitar o poder de Deus. Então, devemos buscar sinceramente a oração. Na oração, vamos ter resposta. Na oração, vamos ter revelações de Deus. Na oração, vamos ter a libertação. Então, invoque genuinamente a Deus. Busque a sua sabedoria, irmão, a sua orientação, principalmente nos tempos das adversidades. O tempo mais difícil é o momento que você tem que mais orar. No tempo das incertezas, o tempo que você está com medo, que você está inseguro, é o tempo de você clamar a Deus e orar sinceramente, do fundo do seu coração, abrir o seu coração e falar das suas dificuldades. Irmão, tem pessoas que têm vergonha de falar: Senhor, olha a minha dificuldade, eu já tentei, pelas minhas forças, pelo meu conhecimento, pelo tudo que eu faço, não consigo. É uma coisa impossível para mim, Senhor, mas se é possível para Ti, me ajude, me liberte, me dê orientação, me dê entendimento. A oração é para isso, irmão. Entregue a sua dificuldade, entregue os seus problemas. Você não consegue resolver, Deus deu inteligência para nós, mas aquilo que nossa inteligência não alcança, o que resta para nós é buscarmos de Deus uma sabedoria para sair dessa situação. Então, o Senhor nos conduz, irmão, a um lugar de paz. E esse lugar que Ele conduz não é aqui nesse mundo. No mundo vamos ter aflições, no mundo vamos ter dificuldades. Então devemos, nesse momento de dificuldades, clamar a Deus. Quantas vezes o servo de Deus, Moisés, caminhava na sua peregrinação e surgia problemas, dificuldades, acabava a água, não tinha alimento, aparecia, vamos dizer, opressores, surgia, ele buscava a Deus. O povo corria a ele corria para Deus. O povo, ei Moisés, você me tiraram nós ali do Egito para morrer aqui, e agora, Moisés? E Moisés tinha que buscar a Deus, e Deus dava a resposta. Então Moisés não conseguia resolver nada, irmão, a não ser quando ele buscava a Deus e Deus dava o entendimento. Então são coisas que Moisés não podia fazer. Então ele clamava a Deus. E você, meu irmão, você está podendo resolver essa situação? Não. Então clama a Deus. Essa é a mensagem. É o que eu tenho que falar para você. Você vai vencer tudo, essas dificuldades, através da oração. Através da oração. Através do poder de Deus. Através de Jesus Cristo. Nós, igreja de hoje, não estamos igual Jeremias, não estamos na Babilônia. Babilônia foi um momento que o povo, acho que num momento de rebeldia, Deus permitiu que levasse o povo para preso, cativo. E muitas das vezes nós estamos presos também. Nós estamos escravizados pelas coisas dessa vida. E as coisas dessa vida às vezes nos traga e nós não conseguimos resolver situações momentâneas, materiais humanas. Até nisso nós temos que clamar a Deus uma solução, uma saída. Quantas pessoas pobres, humildes, simples, irmão nosso, abriu um armário, uma despensa, ou reclamar com o Senhor: ó Senhor, e agora? Não tenho um alimento para meus filhos, não tenho um leite, não tenho um pão. Algumas pessoas que vai estar ouvindo, que não é pessoa da fé, né? não entende o nosso chamado, vai dizer, passou dificuldade porque quis. Eu não passo, eu trabalho, eu faço isso. Sim, você faz. Mas nesse mundo tem milhões de pessoas, tem pessoas que não teve o privilégio que você teve, a ajuda que você teve, as pessoas que você teve. Você foi um privilegiado, mas tem pessoas que têm a dificuldade. E o socorro dele, ele não consegue o socorro humano, não consegue o socorro de um, de outro, o socorro dele vem do Senhor. E Deus toma corações, Deus mostra para pessoas socorrem, pessoas ajudam. Mas então você, os seus irmãos de igreja? Não. O coração do homem está na mão de Deus. Até você que é incrédulo,
Até você que não crê em Deus, Deus pode tomar o teu coração e ajudar um semelhante, ajudar um próximo. Assim como o mundo fala, devemos ajudar um ao outro, ajudar o outro cidadão, ajudar alguém que está... Então Deus toma o coração de pessoas para ajudar o nosso próximo, o nosso semelhante. E nesse momento, quantos confiaram no Senhor nessa simplicidade, que até a falta de um alimento, nessa simplicidade, na falta de pagar uma conta, de resolver um problema, e Deus cria situações. A palavra de Deus fala, buscar o reino do céu, a sua justiça, buscar tudo que é do céu. Não é mais coisa será acrescentada. As coisas dessa vida, Deus, sim, também, tem um poder. Deus tem um poder, não estou dizendo que Deus vai fazer para você, vai depender da sua sinceridade do coração. Deus pode prover, Deus proverá. Ore a Deus e Deus proverá. Faça igual a Abraão. E o cordeiro, Deus proverá. E essa situação minha, Deus proverá, meu irmão. Ora a Deus, busque, clame ao Senhor. Faça igual Jeremias. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, aquilo que você não sabe como você vai resolver, Deus sabe como fazer. Clama a Deus. Essa mensagem, Deus abençoe, meu irmão. Vamos clamar. Oração tem um poder, irmão. Oração tem um poder. A oração libertou Pedro. Pedro estava preso. Você crê no poder da oração? Naquele tempo a igreja orou pela vida de Pedro e Pedro foi liberto. E aí? Acho que até 12 Atos, se não me engano. Foi preso da prisão. Irmão, sou ruim de passagem bíblica, de cabeça eu tenho que procurar ali. Mas eu acho que é 12 Atos. Se não for, irmão, procura aí que eu vou saber. Pedro foi preso, mas foi liberto pela oração da igreja. Você crê que a igreja tem poder? Entrega os seus problemas, não é para a igreja, irmão. Incomode os pessoal também da sua igreja, tem mesmo passar prova sozinho, dificuldade sozinho. Procura liderança, fala, irmão, estou passando um processo difícil, eu preciso de oração, eu preciso que Deus age na minha vida. Irmão, é assim que tem que fazer. Você não consegue resolver o problema da sua casa, o problema com gênero de filho, problema disso, problema daquele outro, a gente ora, busca e não consegue, leva também para aquelas pessoas. Leva para casa irmã de oração, né? Tem irmã que é santa demais, que ora, vai lá, irmão, ora por mim, irmão, estou passando uma aprovação, a irmã da oração, ora por mim. Clama a Deus por mim na minha vida, para Deus ter misericórdia. Reparta um pouquinho com os outros, busca as necessidades, diz assim, buscar as necessidades com os santos. Você não vai pedir arroz, feijão, nem coisa, você vai pedir oração, que Deus ore, que Deus entre na sua vida com providência. Ore também, soma junto. A igreja orando, Deus tem o poder de libertar. O Espírito Santo de Deus visita e obras, maravilha acontece no meio do povo de Deus. Essa é a mensagem. Busque, ore e chame pessoas para orar junto contigo aí. Ama essa igreja que você vai aí, para que você vai, essa congregação. Chama sua liderança para orar pela tua causa, a irmandade, os irmãos, as irmãs de oração. Negócio ministério tem irmã de oração, né, irmão? Tem irmã que clama lá, então chama elas. Cada ministério tem o seu jeito, irmão. Não estou criticando, não. E se eu tiver, eu muitas vezes passo, irmão. Tem ministério que não é do mesmo ministério que eu. Tem uns ministérios que colocam uma mesinha lá fora, um caderninho. Eu passo lá e pego o caderninho, eu peço oração por tal coisa ali, coloco lá, sabia? Coloco. E se ele vir falar comigo, irmão, ora a Deus por mim. Eu não... Irmão, oração, eu não nego. Pode ser até um padre, ora por mim. Pode ser uma freira, irmã, ore por mim. Orar é falar com Deus, irmão. Orar sem cessar, diz a palavra de Deus. Orar um pelo outro. Quando o Jesus falou a palavra do bom samaritano, ele não falou que o samaritano era um judeu, que era um religioso, que era um escriba. Ele falou que era um próximo. Da oração, eu não tenho vergonha. Se tiver alguém orando
pode ser o religioso que seja cristã, né, de preferência, né? Eu vou pedir ser a pessoa que é cristã, né? Que crê em Cristo. Ora por mim. Mas, irmão, você tem coragem de pedir oração para uma igreja católica? Amém, padre, irmã, irmão católico, irmão congregado mariano. Para mim não importa, irmão. Então é hora a Deus. Eu peço sim. Não tenho problema nenhum. Entendeu, irmão? Então eu não me ignoro. Se eu não ignoro dos crentes, nem dos católicos também. Né? Porque todas as pessoas, eu creio que no seu coração querem um propósito de servir a Deus. Eu falo para você que eu também já estive nessa fé também. Eu já também procurei, na minha forma, buscar Deus em oração. E quantas pessoas têm milagres, têm curas, têm maravilha, quantas pessoas têm obras, Deus se usa de que Ele quiser. Tá bom, meu irmão? Às vezes você fica esperando socorro, né? Do irmão, da irmandade da sua igreja, de repente vem de outra igreja. Tinha uma irmã aqui muitos anos atrás, ela passou uma dificuldade, e aqui no nosso ministério tem uma obra de piedade que socorreu a irmã, né? E a irmã passou um apuro, e Deus mostrou no coração dela que Deus ia suprir a necessidade dela. E ela esperando os irmãos da igreja chegar lá, né? Atender a necessidade dela. Aí chegou naquela noite que ela tinha certeza que os irmãos iam vir, e o irmão não apareceu. Aí mais de noite bateu um pessoal, umas irmãs, né? Um monte de irmãs, chegaram lá. Eram umas irmãs da Assembleia de Deus, né? O ministério dela, nem vou falar o ministério, você já sabe qual o ministério que é. Aí, paz, senhor, irmã. Ela meio sem graça. Aí a irmã da Assembleia, irmã, Deus nos mostrou, estava em oração, e Deus nos trouxe a irmã na frente e mandou trazer uma necessidade, uma cesta básica para a irmã aqui. A irmã aceita. A irmã olhou assim, Deus, eu pedi que os irmãos me socorressem, os irmãos não vieram. Ela falou, minha irmã, eu aceito sim, Deus abençoe. E as irmãs da Assembleia foi atender a necessidade dela. No outro dia, apareceram os irmãos lá da igreja dela. Irmã, Deus vinha visitar, Deus preparou aqui uma cesta para a irmã, nós oramos a Deus, e Deus mandou trazer aqui. Aí ela perguntou, irmão, quando o irmão, Deus mostrou para o irmão a minha necessidade, e quando é que Deus mandou você trazer? Foi, irmão, era para ter trazido ontem, mas não deu, irmão, surgiu um imprevisto, a gente marcamos para outro dia. Falei, então, irmão, fique em paz que Deus já me socorreu, me mandou uns irmãos da Assembleia de Deus e me socorreu aqui. Pega essa cesta básica e leva para outra irmã ou irmão que está precisando. Tá bom? Deus abençoe. Então, irmão, Deus usa o que Ele quiser. Entendeu, irmão? Por isso que eu falo, eu não me importo. Quando o crente está doente, você está doente, você, por exemplo, aqui no Itaim Paulista, tem um hospital, é o Hospital Santa Marcelina. Quem que você acha que cuida lá do Hospital Santa Marcelina? É as irmãs crentes? É os irmãos crentes? É os irmãos lá da igreja A, B, C, D, igreja... Não, são as irmãs católicas que atendem, que administram aquele hospital, que atende a todos. Crente não crente, está doente lá, o médico é administrado por ela. Não é que ela diretamente, mas é administrado por ela, pelo trabalho dela. Ela pode dizer assim, olha, que igreja você é? Você é católico? Quem é o padre da sua... Elas não perguntam isso, ela vai te socorrer. Eles praticam o verdadeiro amor. Ele não pergunta se você é católico, se você é protestante. Não, ele vê que você é um doente, você precisa. Então é assim que deve ser o amor no próximo. Não a perguntar, você é da igreja, você é da minha igreja, não é da minha igreja, não vou te ajudar. Não. Então, irmão, não temos que aprender com aquelas pessoas que nós julgamos, entendemos que elas são diferentes de nós. Mas ele tem um grande amor. Muitas vezes tem certos serviços que uma igreja faz, mas só atende os irmãos. Não atende o próximo semelhante. E Jesus, ele atende a todos. Deus ama a todos. Agora, se todos vão obedecer a ele e crer a ele, essa é outra história. Mas o amor dele é para todos. Né? Essa mensagem, Deus abençoe a todos. Todos ficam na santa paz de Deus.